Localizada no meio do Sudeste Asiático, entre a Birmânia a oeste e o Camboja a leste, a Tailândia se estende por mais de 2.000 quilômetros desde as encostas do Himalaia até a Península Malaia. Conhecida até 1939 como Siam, o nome atual do país remonta ao advento do governo nacionalista, que adotou a palavra raiz Thai, que significa livre. Essa liberdade refere-se ao fato de que a Tailândia foi o país no Sudeste Asiático que nunca foi colonizado pelos europeus. Ao longo de sua história, os habitantes da Tailândia sempre a chamaram pelos nomes de suas capitais sucessivas, como Sukhothai e Ayutthaya. A capital, Bangkok, é uma enorme cidade com 5 milhões de habitantes, onde templos estão lado a lado com arranha-céus. Nas ruas, é tão comum ver limusines quanto ver os tuk-tuks locais, já que o moderno e o tradicional se misturam para oferecer ao visitante uma experiência única. O centro do comércio industrial e econômico, esta cidade dinâmica parece estar sempre mudando e crescendo. Dirigir em Bangkok pode levar horas. O mesmo trajeto, que pode levar até 3 horas durante o dia, muitas vezes pode ser percorrido em meia hora à noite. 20 anos atrás, havia tantas exposições de tijolos quanto carros. Certas avenidas eram meras ruas estreitas ao longo de canais de mau cheiro conhecidos como klongs. Era uma época em que os pedestres não eram incomodados pela poluição. Hoje, o tráfego intenso de Bangkok apresenta sérios problemas, que podem não ser resolvidos em um futuro próximo. Devido às frequentes inundações da cidade, construir um sistema de metrô é impossível. 2 especialistas internacionais estão atualmente estudando o problema, usando as posses holandesas como possíveis soluções. A Praça Siam é um local popular no porto comercial de Bangkok. Vários cinemas e lojas de roupas que vendem moda ocidental atraem a juventude local. O santuário indiano, localizado na movimentada Praça Siam, em Bangkok, é um testemunho impressionante da duradoura influência do hinduísmo na cultura tailandesa. Este local sagrado, adornado com intrincadas esculturas e vibrantes decorações, atrai tanto turistas quanto devotos locais. As pessoas vêm de várias partes da cidade e até de regiões mais distantes para prestar suas homenagens e fazer oferendas a Grom, uma divindade reverenciada que se acredita trazer boa sorte e prosperidade. O ambiente é permeado por um aroma de incenso e o som suave de cânticos, criando uma atmosfera de paz e contemplação. Muitos visitantes esperam ser abençoados por seu Chinatown, um bairro próximo conhecido por sua rica herança cultural e culinária. Este santuário não é apenas um lugar de devoção, mas também um ponto de encontro onde tradições antigas se encontram com a vida moderna, refletindo a diversidade e a harmonia que caracterizam a sociedade tailandesa contemporânea.
Durante o dia, as ruas estão preenchidas com uma sensação de desolação. As ruas estreitas e sinuosas estão lotadas de lojas de todos os tipos. Tudo pode ser encontrado aqui: lendas de papel chinês, ninhos de pássaros, motocicletas e medicamentos do emblema celestial. Bangkok foi fortemente influenciada pelos chineses ao longo de sua história. Esta cidade portuária atraiu inúmeros comerciantes, e a Tailândia, há muito tempo, é considerada o centro agrícola do Sudeste Asiático. Os comerciantes chineses tradicionalmente, constituíam a maioria dos lojistas e foram os protagonistas nas ruas da Tailândia por séculos. Hoje, eles mantêm um controle firme sobre o comércio e a economia do país. Parece um tanto irônico que um país tão orgulhoso de sua independência tenha aberto mão do controle de sua economia para estrangeiros. O mercado oferece os produtos mais frescos e menos caros que podem ser encontrados em Bangkok, já que a maior parte chega diariamente de barco das fazendas e campos ao redor da cidade. Eu vou, definitivamente, ficar com o primeiro e o quarto. Você absolutamente não vai se envolver com a sua casa. Os tuk-tuks, uma engenhosa combinação entre scooters e pequenos carrinhos, são um dos meios de transporte mais icônicos e pitorescos de Bangkok. Com suas cores vibrantes e design único, eles oferecem não apenas uma maneira rápida e acessível de se locomover, mas também uma experiência cultural singular. Ao embarcar em um tuk-tuk, você é imediatamente imerso na atmosfera local, cercado por sons e aromas característicos das ruas movimentadas da cidade. Muitos motoristas decoram seus veículos com imagens religiosas e amuletos de boa sorte, refletindo as profundas tradições culturais da Tailândia. À noite, Bangkok se transforma em um espetáculo de luzes, com letreiros de neon piscantes que iluminam o céu noturno. Estes letreiros não apenas guiam os visitantes, mas também contam histórias da cidade, cada um com seu próprio significado. Viajar de tuk-tuk à noite oferece uma perspectiva única e inesquecível, onde o passado e o presente se encontram em um cenário de luzes e sombras. Em Phat Pong, as casas noturnas permanecem abertas até o amanhecer. Turistas, assim como homens tailandeses que passam uma noite fora com seus amigos, são atraídos para este distrito. Quando a noite cai, centenas de pequenas lojas abrem como que por mágica e fazem negócios até as primeiras horas da manhã. O boxe tailandês é outra distração popular em Bangkok. É uma combinação de artes marciais e um espetáculo elaborado. Lutas são realizadas todos os dias em dois estádios de Bangkok. Uma orquestra tradicional acompanha os rituais preliminares, que são realizados como uma expressão de gratidão aos treinadores dos boxeadores. Observar o público pode às vezes ser tão divertido quanto assistir ao jogo em si. Obrigado. Eu não sei.
Os rios e canais que cercam Bangkok desempenham um papel extremamente importante na cidade, cujo apelido é a Veneza do Oriente. Um estilo de vida diferente se desenrola entre os habitantes nesta parte da capital, entre as ruas estreitas e as pequenas lojas. O balé dos grandes barcos proporciona uma vista deslumbrante. Viajar pelos canais da cidade é muitas vezes um meio mais rápido de se deslocar de um lugar a outro do que viajar por terra. Barcos deslizam livremente pelas águas entupidas de lírios d'água. Os famosos mercados flutuantes tradicionais, que foram uma vez tão importantes para a economia da cidade, foram considerados ultrapassados por um tempo. Hoje, eles estão recuperando importância, graças ao apoio do governo. O mercado flutuante de Thonburi permanece até hoje como uma das atrações mais famosas de Bangkok. Os barcos dos comerciantes estão cheios de frutas e vegetais, além de peixe seco e uma variedade excepcional da culinária local.
Hoje, os arranha-céus de Bangkok se erguem entre 400 templos, competindo com o Templo Dourado. A opulência dos monumentos budistas, que são cobertos de ouro reluzente e azulejos cerâmicos coloridos, destaca-se no meio desta cidade moderna e vibrante. Estes monumentos servem como um lembrete constante e poderoso de que Bangkok é, antes de tudo, a cidade divina da Tailândia, um lugar onde o sagrado e o contemporâneo coexistem harmoniosamente. A dança tradicional tailandesa, com seus movimentos graciosos e trajes elaborados, é uma das formas mais elaboradas e antigas de expressão artística deste país, refletindo a rica herança cultural e a profunda espiritualidade do povo tailandês. Esta dança não é apenas uma performance, mas uma celebração da história e das tradições que foram passadas de geração em geração. Cada postura, cada movimento delicado das mãos, cabeça e pés do dançarino tem grande significado e representam uma emoção muito específica. Os trajes são sumptuosamente decorados. Os dançarinos que interpretam o papel de um personagem real usam tradicionais cocares cônicos, pedras preciosas, correntes de ouro e ornamentos espetaculares decoram a parte superior de seus trajes nesta cidade em rápida mudança, onde modos de vida tradicionais e modernos estão tão integralmente ligados. O povo tailandês permanece profundamente enraizado em sua religião e costumes, e esse respeito pela maneira de vida tradicional continua a ser um forte valor social. O povo tailandês é profundamente respeitoso pelo rei Rama IX e sua família. Coroado em 1950, ele é o bastião da unidade nacional. A monarquia parlamentar estabelecida em 1932 marcou um passo em direção à democracia, apesar das convulsões sociais e políticas que se seguiram. Hoje, longe de ser uma mera figura decorativa, Rama IX detém constitucionalmente o verdadeiro poder. Ele é o chefe de Estado e das Forças Armadas, e todos os atos legislativos devem ser assinados por ele. Qual é o templo mais antigo e grande de todos em Bangkok? Às vezes é referido como a primeira universidade da Tailândia. Este monumento religioso é tradicionalmente também um lugar de aprendizado e medicina, importante e histórico. Dentro dele está o Buda reclinado, o maior Buda de toda a Tailândia, notável e famoso por sua grandeza e beleza impressionante e inspiradora. Em sua posição reclinada, mede 46 metros de comprimento e 15 metros de altura. Disse que esta é a posição que o Buda assumiu há cerca de 2.500 anos, enquanto aguardava sua morte. Wat Pho é um templo Hinayana, também cultural e significativo. Existem duas ramificações do budismo: o Mahayana, que é praticado principalmente no Tibete, China e Japão, e o menor Hinayana, que é praticado principalmente no Sudeste Asiático e no Ceilão. A construção do templo começou em 1688, quando o povo tailandês estava deixando Ayutthaya, a antiga capital do Siam ao norte, que estava sob ataque da Birmânia. As pessoas se estabeleceram em Thonburi, do outro lado do rio. Até hoje, não está claro quem realmente começou a construção deste templo. A construção do edifício principal de Wat Pho começou em 1789, sob o governo de Rama Myo, e foi concluída em 1830 sob Rama III. Ele abriga o espírito de Rama, o primeiro. O Buda é mostrado sentado com seus discípulos, com as mãos unidas,
O guarda-chuva simboliza o poder do rei e representa o céu. É o contato entre a terra e o nirvana. As estátuas menores representam guardiões, o diabo na parte inferior, Garuda, meio homem, meio pássaro, no meio, e os anjos no topo. Ao longo da história da Tailândia de guerras feudais e fronteiras em constante mudança, os diversos grupos étnicos que viveram aqui encontraram uma unidade no budismo. Desde suas origens na Índia, há quase 2.500 anos, o budismo, em um determinado momento, se espalhou por todo o Sudeste Asiático e o subcontinente indiano, assim como por toda a China, Tibete, Japão, Coreia e Indonésia. Wat Sudat está localizado perto do Grande Balanço. A construção começou durante o reinado de Rama I e foi concluída durante o reinado de Rama III. É um excelente exemplo do tradicional Wat. Literalmente traduzido como templo, o Wat é muito mais do que um edifício religioso. É o núcleo social da comunidade. Os bonzes são verdadeiros tutores, e sua presença confere ao Wat uma dimensão social que se eleva acima de uma puramente religiosa. Olá, bem-vindo à sala de estar. A sala de estar. Os budistas não rezam no sentido tradicional, como em outras religiões, mas eles se dedicam à prática da meditação, que é uma forma de oração silenciosa e introspectiva. Os bonzes, que são os monges budistas, se dedicam à meditação diariamente, como parte de sua rotina espiritual e disciplinar. Na Tailândia, é uma tradição cultural e espiritual que quase todo jovem passe alguns meses em um mosteiro como monge, o que é considerado um rito de passagem importante. Durante esse período, eles aprendem sobre os ensinamentos de Buda, a importância da meditação e a vida monástica. Aqui, os monges têm a liberdade de retornar à vida civil quando desejarem, mas muitos escolhem esse caminho sagrado como um modo de vida permanente, dedicando-se ao serviço espiritual e à comunidade. Localizadas às margens do majestoso rio Chao Phraya, as torres do Templo do Amanhecer, também conhecido como Wat Arun, se refletem nas águas tranquilas, criando uma vista deslumbrante e serena que atrai visitantes de todo o mundo. O Templo do Amanhecer, conhecido localmente como Wat Arun, é um dos templos mais icônicos e reverenciados de Bangkok, a capital vibrante e culturalmente rica da Tailândia. Este magnífico templo, com sua arquitetura impressionante e história rica, foi erguido durante o reinado do rei Rama II, que governou no início do século XIX. Este período foi marcado por significativas transformações culturais
e arquitetônicas no país, refletindo a evolução da sociedade tailandesa. O templo está localizado no local do antigo Templo Real de Taksim, que possuía uma importância histórica considerável, sendo um ponto de convergência para a espiritualidade e a cultura local. Os arquitetos que trabalharam na construção do Templo do Amanhecer dependeram fortemente da generosidade dos fiéis devotos que doaram uma quantidade impressionante de louças de porcelana. Estas peças de porcelana foram essenciais para completar a decoração intrincada e deslumbrante do templo, que é famosa por suas paredes incrustadas de porcelana e cerâmica. Quando os primeiros raios do sol da manhã tocam o templo, eles iluminam essas paredes de uma maneira que destaca sua beleza e complexidade, criando um espetáculo visual que atrai visitantes de todo o mundo, fascinados pela harmonia entre a luz e a arte. No norte da Tailândia, a paisagem é de uma beleza natural deslumbrante, caracterizada por vastas extensões de terras florestais densas. Estas áreas são tão densas que só podem ser penetradas e exploradas com o uso de elefantes domesticados, que têm sido parte integrante da cultura e da vida cotidiana na região por séculos. Infelizmente, esta região intocada e rica em biodiversidade está atualmente ameaçada pelo intenso desmatamento e pelas práticas agrícolas de queima e desmatamento que têm um impacto devastador no meio ambiente. Nos campos férteis, e muitas vezes localizados em altitudes elevadas, são cultivadas culturas como chá, tabaco, café, morangos e várias outras que são de grande importância econômica para a região. No noroeste da Tailândia, vive um povo de origem tibetana birmanesa, conhecido como os Lisus. Este grupo étnico mantém suas tradições animistas e frequentemente recorre ao curandeiro ou exorcista da aldeia para resolver questões espirituais e de saúde. Eles vivem em harmonia com o ambiente selvagem e natural da região, preservando suas práticas culturais e modo de vida. E você, ao visitar esta região, pode se encontrar imerso em uma experiência cultural rica e única, onde a história, a natureza e a tradição se entrelaçam de maneira fascinante. Nos conte o que aconteceu durante sua visita e como essa experiência impactou sua visão sobre a Tailândia e sua herança cultural. Ao explorar esta terra de contrastes, você poderá testemunhar a resiliência de um povo que, apesar das adversidades, continua a celebrar sua identidade e a proteger seu legado para as futuras gerações. Eu não sei. Precisamos ir. As várias tribos de montanha, os Karens em particular, são bem conhecidas por domesticar elefantes. Esses animais são vitais nas regiões florestais e estão bem adaptados às difíceis condições de trabalho da selva. Eles são usados não apenas para a agricultura, mas também para trabalho pesado, que exigiria uma grande quantidade de mão de obra. Os elefantes são comumente usados nas florestas de teca administradas pelo Estado. Quando os elefantes têm 3 anos, eles são ensinados a andar com correntes e a se mover, alinhar e empilhar troncos de árvores.
O povo Akas veio de Myanmar. Acredita-se que eles sejam descendentes do povo Lolo, cujas origens datam de cerca de 4.000 anos. Eles são animistas e acreditam que a água é um elemento perigoso, pois pode abrigar todo tipo de espíritos malignos. Eles são tradicionalmente um povo feliz, que gosta de cantar e dançar. As mulheres dessa tribo usam joias pesadas de prata, que muitas vezes são sua única riqueza. Você tem que fazer isso agora. Muito. Obrigado. Obrigado. Ao norte, os pés dos Himalaias são um local ideal para a agricultura em terraços. O cultivo de arroz nesta área remonta a séculos. Os campos de arroz cuidadosamente cultivados são tradicionalmente um dos ativos mais ricos da Tailândia. As tribos montanhesas cultivam uma variedade particular de arroz, conhecida como arroz pegajoso, que requer pouca irrigação. A agricultura de arroz envolve duas etapas principais: o plantio inicial e a colheita dos brotos jovens, para replantio em um campo maior, onde o broto terá espaço suficiente para crescer e produzir seus preciosos grãos. A selva é um ambiente bonito, mas hostil. A vida dos habitantes é frequentemente dura, mas é amenizada pelo uso de ópio. As tribos Maus e Lahus produzem ópio há séculos. A papoula, da qual o ópio é derivado, deve ser cultivada em alta altitude. Os habitantes da região são frequentemente viciados em ópio, mas o governo tailandês estabeleceu um programa de culturas substitutas que nos últimos anos parece estar dando resultados. Os Lahus são conhecidos por serem excelentes caçadores. Certos grupos acreditam na existência de um deus-homem, cuja força vem do reino físico e mágico em que vive. Que o poder esteja com No final do século XIX, o povo Hmong veio para a Tailândia da China, onde anteriormente eram guerreiros nômades. as danças tradicionais, que são realizadas apenas pelos anciãos da tribo, estão lentamente sendo esquecidas pela geração mais jovem.
Chiang Mai é a segunda maior cidade da Tailândia, conhecida como a Rosa do Norte. Foi uma vez a capital do reino Lad Natai, que significa Reino de 1 milhão de arrozais. Localizada na parte noroeste da Tailândia, foi o berço da civilização tailandesa. Sua economia é baseada em um comércio de artesanato altamente desenvolvido. À noite, pequenas barracas de comida surgem e oferecem todos os tipos de iguarias locais. Barracas temporárias deram lugar a estruturas mais permanentes, mas os habitantes da região ainda aproveitam qualquer canto desocupado para vender seus materiais bordados e joias de prata. O mosteiro Wat Phrata Doi Suthep está situado no cume da colina Doi Suthep. O shed e os guarda-sóis dourados deste sagrado mosteiro se elevam a 1.050 metros de altitude. Dizem que o local para o mosteiro foi, de fato, escolhido por um elefante branco no século XIV. Como diz a história, o rei Kuena prometeu construir um santuário para uma das relíquias de Buda em um local escolhido por um elefante branco. O elefante, que era considerado um animal sagrado e de grande importância espiritual, parou em Doi Suthep, um local de grande significado religioso e cultural, e morreu imediatamente. Este evento foi interpretado como um sinal certo e auspicioso. Em resposta a este acontecimento, um shed, que é uma estrutura em forma de torre usada para abrigar relíquias sagradas, foi construído no local. Ao longo dos anos, este shed foi embelezado e ampliado pelos soberanos sucessivos de Chiang Mai, cada um adicionando suas próprias contribuições artísticas e arquitetônicas, refletindo o estilo e a cultura de suas respectivas épocas. Os salões que cercam a esplanada do shed abrigam uma coleção diversificada de estátuas de Buda, que foram trazidas de vários locais ao longo dos anos. Muitos destes Budas são originários de Sukhothai, uma cidade histórica que foi o primeiro estado organizado e a primeira capital do Sião, fundada em 1238. Os fiéis que visitam o local frequentemente cobrem estas estátuas com folhas de ouro, um ato de devoção que simboliza a veneração e o respeito pelo Deus representado por cada imagem. Este processo de aplicação de folhas de ouro é uma prática tradicional que tem sido mantida ao longo dos séculos, adicionando uma camada de beleza e significado espiritual às estátuas. Durante os 2 séculos de grandeza de Sukhothai, a criação artística atingiu alturas que nunca haviam sido alcançadas nos reinos anteriores. Foi o início de um estilo único da Tailândia,
mas a construção em laterite e estuque não era forte o suficiente para resistir às forças naturais do tempo, do clima e da selva. Em 1378, Sukhothai tornou-se um estado vassalo de Ayutthaya, e suas riquezas e poder desmoronaram em ruínas. Essas ruínas foram descobertas apenas em 1953, e com a ajuda da Unesco, o povo tailandês conseguiu renovar cerca de 60 dos monumentos originais. Um dos templos hoje abriga alguns cabelos de Buda e um de seus ossos. Wat Sisawai era originalmente um santuário hindu localizado nos arredores de Sukhothai. Durante o período Khmer, foi convertido em um templo budista. Um dos maiores e mais impressionantes Budas da Tailândia é encontrado no Wat Sik Kun. O Buda é representado em uma posição submissa, medindo 15 metros de comprimento e mais de 11 metros de largura. As paredes do recinto onde ele está abrigado têm 3 metros de espessura e um corredor leva ao teto, que é maravilhosamente decorado com azulejos gravados, que são uma verdadeira obra de arte. É uma das raras e notáveis obras de Sukhothai que sobreviveram até hoje. Fundada em 1350, Ayutthaya foi a segunda capital do Sião e, impressionantemente, ainda mantém sua importância histórica. E notavelmente, esta magnífica cidade, que viu o reinado de 33 reis e que foi habitada por até 1 milhão de habitantes, foi destruída em 1767 pelos birmaneses. Hoje é um sítio arqueológico que foi restaurado e é cuidado com a ajuda da Unesco e das Belas Artes. Wat Ratchaburana foi construído no estilo Khmer pelo rei Boram Ratcha Tirat II no século XV. Foi erguido no local de sepultamento dos 2 irmãos do rei. Wat Chai Watanaram é um dos mosteiros budistas mais impressionantes da Tailândia, conhecido por sua grandiosidade e importância histórica. Foi construído em 1630, a pedido do rei Prasatong, um monarca que desejava deixar um legado duradouro. Sua arquitetura é semelhante à encontrada em Angkor, com torres majestosas e intricados detalhes esculpidos, talvez para marcar a vitória sobre o Camboja. Um evento significativo na história da Tailândia, que simbolizava poder e conquista. Este mosteiro foi dedicado à mãe do rei, uma homenagem que reflete a profunda reverência e respeito que ele tinha por ela. A parte sul da Tailândia tem a forma de um tronco de elefante, situada entre o Mar do Sul da China e o Mar de Andaman, uma região rica em biodiversidade e beleza natural. À medida que se viaja em direção à Malásia, a paisagem cultural muda, e os templos budistas, com suas estátuas douradas e incenso perfumado, são gradualmente substituídos por minaretes muçulmanos, que se erguem como sentinelas do céu, refletindo a diversidade religiosa da região. A Baía de Phang Nga é uma das áreas mais lindas da Tailândia, famosa por suas esculturas de calcário moldadas pela erosão ao longo de milênios, que se erguem como espíritos malignos das águas calmas da baía, criando uma paisagem de tirar o fôlego que atrai visitantes de todo o mundo.
Os muçulmanos Moken, um grupo étnico com uma rica história e cultura, estabeleceram uma vila única de casas sobre palafitas na pitoresca ilha de Koh Phangan, localizada na Tailândia. Esta comunidade fascinante é composta por casas, lojas e mesquitas, todas interligadas por antigos pontões de madeira que se estendem sobre as águas tranquilas da baía. Os Moken, que têm uma origem nômade e são de ascendência malaia, encontraram em Koh Phangan um lar permanente, onde hoje vivem principalmente da pesca, uma atividade que não só sustenta a economia local, mas também preserva tradições ancestrais. A vila é um exemplo notável de adaptação e engenhosidade, com suas estruturas elevadas protegendo os habitantes das marés e proporcionando um modo de vida harmonioso com o ambiente aquático. Na costa oeste da Tailândia, a cidade de Krabi desempenhou historicamente um papel crucial como porto de escala para os junks, embarcações tradicionais que navegavam de volta para Singapura, além de servir como ponto de encontro para os diversos pescadores que exploravam as riquezas da baía. A ilha de Phuket, por sua vez, é um paraíso natural coberto por densas florestas tropicais, exceto por algumas áreas onde se encontram plantações de coqueiros e seringueiras, que são importantes para a economia local. As praias de Phuket, conhecidas por sua beleza estonteante, estão principalmente localizadas no lado oeste da ilha, atraindo visitantes de todo o mundo que buscam desfrutar de suas areias brancas e águas cristalinas. Estas praias não são apenas locais de lazer, mas também habitats vitais para a vida marinha e pontos de observação de espetaculares pôres do sol, que pintam o céu com uma paleta de cores vibrantes, tornando cada visita uma experiência inesquecível. Mas no porto comercial de Bangkok, numerosos cinemas e lojas de roupas que vendem modas ocidentais atraem a juventude local. E vibrantes. O santuário indiano na Praça Siam é um lembrete de que o hinduísmo continua a ter uma forte influência na Tailândia. Muitos locais vêm aqui para fazer oferendas a Brahma, esperando ser abençoados por sua generosidade. Chinatown. Especialmente durante o dia, as ruas estão cheias de um frio definido, que é uma sensação fresca. As ruas estreitas e sinuosas estão repletas até transbordar com inúmeras lojas fascinantes. Tudo pode ser encontrado aqui. Pessoas chinesas tradicionais ou modernas, lendas antigas ou novas, ninhos exóticos, pássaros raros, motocicletas velozes, medicamentos do celestial misterioso. Bangkok foi fortemente influenciada pelos chineses ao longo da história rica desta cidade. Portuária atraiu inúmeros comerciantes aventureiros, enquanto Tailândia, há muito tempo considerada centro agrícola vital, sudeste asiático. Os comerciantes chineses tradicionalmente constituíam a maioria dos proprietários de lojas e foram os principais responsáveis pelo comércio da Tailândia por séculos.
Hoje, eles têm um controle firme sobre o comércio e a economia do país. Parece um tanto irônico que um país tão orgulhoso de sua independência tenha entregado o controle de sua economia a estrangeiros. Bangkok à noite oferece um mundo de letreiros de neon piscantes. Em Patpong, as casas noturnas permanecem abertas até o amanhecer. Turistas, assim como homens tailandeses que passam a noite com amigos, são atraídos para este distrito quando a noite cai. Centenas de pequenas lojas abrem como que por mágica e fazem negócios até as primeiras horas da manhã. O boxe tailandês é outra distração popular em Bangkok. É uma combinação de artes marciais e um espetáculo elaborado. Lutas são realizadas todos os dias nos estádios de tênis de Bangkok. Uma orquestra tradicional acompanha os rituais preliminares, que são realizados como uma expressão de gratidão aos treinadores do boxeador. Observar o público pode, às vezes, ser tão divertido quanto assistir à luta em si. Obrigado. Não, tenho mais um cantinho. Uau, ok. O mercado oferece os produtos mais frescos e baratos que podem ser encontrados em Bangkok, já que a maior parte chega diariamente de barco das fazendas e campos ao redor da cidade. Vou falar com você em breve, Paul. Sim, não. Eu estive lá. Oh, uau. Olá, Bárbara. Os tuk-tuks, que são uma fascinante combinação entre scooters e carros, representam um dos meios de transporte mais pitorescos e icônicos da cidade. Originários da Tailândia, esses veículos de 3 rodas são conhecidos por suas cores vibrantes e pela habilidade de navegar pelas ruas movimentadas com agilidade. Além de serem uma atração turística, os tuk-tuks são uma parte essencial da vida cotidiana para muitos habitantes locais. Eles também são considerados relativamente seguros, especialmente se você levar em conta o número de imagens religiosas e amuletos de boa sorte que adornam seus interiores. Esses itens são colocados pelos motoristas como uma forma de proteção espiritual, refletindo a profunda espiritualidade e as tradições culturais do povo tailandês. É uma visão comum ver limusines luxuosas lado a lado, com tuk-tuks carregados de passageiros. Uma cena que simboliza a intrigante mistura do moderno com o tradicional. Esta combinação oferece ao visitante uma experiência verdadeiramente única, onde o passado e o presente coexistem harmoniosamente. Bangkok, sendo o centro do comércio industrial e econômico da Tailândia, é uma cidade dinâmica que parece estar em constante evolução. A cada esquina, há novos desenvolvimentos e inovações, tornando-a um lugar de oportunidades e crescimento contínuo. No entanto, dirigir em Bangkok pode ser um desafio monumental, com o tráfego frequentemente se estendendo por horas. As ruas estão sempre cheias de veículos de todos os tipos, desde motocicletas até ônibus, e a paciência é uma virtude necessária para qualquer motorista que se aventure por essas vias congestionadas. A cidade, com sua energia vibrante e ritmo acelerado,
oferece uma experiência de vida urbana que é ao mesmo tempo desafiadora e emocionante. A mesma rota, que pode levar até 3 horas durante o dia, pode frequentemente ser percorrida em meia hora à noite. 20 anos atrás, havia tantas casas de tijolos quanto carros. Certas avenidas eram apenas ruas estreitas ao longo de canais de mau cheiro conhecidos como klongs. Era uma época em que os pedestres não eram incomodados pela poluição. Hoje, o intenso tráfego de Bangkok apresenta sérios problemas, que podem não ser resolvidos em um futuro próximo. Devido às frequentes inundações da cidade, construir um sistema de metrô é impossível. 2 especialistas internacionais estão atualmente estudando o problema, usando os resfriadores holandeses como possíveis soluções. A Praça Siam é um local popular. Oi, Oi. Localizada no meio do Sudeste Asiático, entre a Birmânia a oeste e o Camboja a leste, a Tailândia, um país fascinante e culturalmente rico, se estende por mais de 2.000 quilômetros, desde as encostas do Himalaia até a Península Malaia. É um destino turístico popular, conhecido por suas paisagens deslumbrantes, sua história rica e suas tradições vibrantes. Conhecida até 1939 como Sião, o nome atual do país remonta ao advento do governo nacionalista, que adotou a palavra raiz tailandesa, que significa livre. Essa liberdade refere-se ao fato de que a Tailândia foi o país do Sudeste Asiático que nunca foi colonizado por europeus. Ao longo de sua história, os habitantes da Tailândia sempre a chamaram pelos nomes de suas capitais sucessivas, como Sukhothai e Ayutthaya. A capital, Bangkok, é uma enorme cidade de 5 milhões de habitantes, onde templos estão lado a lado com arranha-céus. Nas ruas,